Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estamos aqui dando continuidade ao nosso assunto sobre impactos ambientais. No vídeo passado, a prof falou para vocês a respeito de um método que é o checklist, né? Que é a listagem de controle. Hoje nós vamos dar continuidade a esses métodos, tá? Bem, nós temos aqui a lista de controle baseada em quê? Em questionários, tá? Bem, aqui eu peguei um bem simples, tá, pessoal? Bem simples, é de um trabalho científico também, tá? Então, vocês, vamos lá, são 5 perguntas, as perguntas são o quê? Abertas não fechadas, né? Você vê que ela só tem 2 alternativas, né? Então, porque isso aqui também entra na questão de questionários, tá? Quando você vai fazer trabalhos científicos, você tem várias ferramentas, tá? E vários tipos de pergunta. E aí você já tem softwares, né? Programas que você já faz esse questionário, você digita todas as respostas e ele já te dá os gráficos, tá? Então fica mais fácil para você interpretar, tá? Hashtag fica a dica. Então aqui você, por exemplo, é um artigo científico básico, né? A respeito sobre o quê? Educação ambiental. Então a pergunta, você sabe o que é educação ambiental? A escola blá 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 tem algum projeto voltado para a educação ambiental? Todo lixo pode ser reciclado? Então eles estão fazendo uma aferição nessa escola especificamente sobre o lixo. Na sua escola tem lixeira seletiva? Você tem consciência dos danos causados pelo lixo? Então, através desse questionário, eles conseguiram o quê? Traçar um perfil da escola quanto ao quê? Educação ambiental e a coleta seletiva do lixo. Foi um trabalho científico, tá? Então, isso aqui é a base do quê? Do método lista de controle baseada no quê? Em questionário, que também é o jeito de você fazer aí a sua avaliação de impacto ambiental. Na falta de dados específicos e confiáveis, ou devido aos custos elevados para obter essas informações, ou a dificuldade de obter, né, por exemplo, às vezes é distante, às vezes o local de acesso é ruim, e às vezes você chegou lá, já tinha algo, né, e você não tem registro de nada disso, né, o empreendimento, às vezes, a instalação é muito antiga, e você não tem registro de nada, então o que você vai ter que começar do zero? E isso aqui é uma alternativa, tá? Bem, avaliações precisas das consequências de um projeto sobre o meio ambiente. Os empreendedores recorrem à experiência de especialistas, que são os consultores. A partir de então, são formulados questionários bem direcionados. Por quê? Através de uma pergunta bem formulada, você consegue aferir o quê? Tá? Você consegue aferir se sim ou se não, se talvez, ou se perto de, ou mais para aquilo, ou menos para aquilo, tá? E você consegue direcionar, o mais importante do questionário é o quê? Você consegue direcionar para aquilo que você quer saber, tá? Bem, o próximo aqui, né? O material de vocês traz um exemplo, tá? Eu achei legal colocar aqui uma lista de controle, um questionário, por exemplo, né? Então você vê aqui que ele separou as perguntas do solo, as perguntas de flora e fauna, as perguntas para a água e as perguntas sobre o clima, tá? Então aqui o questionário é bom porque assim, quando você não tem nenhum registro, tá, pessoal? Você não tem informação nenhuma, tá? Você não tem base, às vezes é difícil conseguir informações anteriores. Então você vai e direciona para aquilo que você quer saber, tá? Uma outra metodologia aqui, né, alguns estudiosos apontaram o quê? Que aquela lista de controle, ou aquele checklist que nós falamos no vídeo passado, estavam com algumas falhas, tá? Então aqui foi criado o quê? As matrizes de interação, o nome já diz, matriz de interação. Então o que acontece? Aqui é um exemplo, tá? De matriz de interação. Então você tem tanto informações verticais como horizontais, por isso interação. E você consegue cruzar os dados, tá? Então é bem diferente assim, um pouco mais avançado do checklist ou lista de controle, tá? Então aqui, ó, você tem uma escala, tá? Magnitude dos impactos. Então você tem aqui de 1 a 3, pouco importante, de 4 a 6, médio importante, de 7 a 10, muito importante, tá? Então ele colocou uma escala aqui, um grau, né, para a questão dos impactos. Então nós temos aqui, né,
como que ele fez essa categoria dos impactos, né? A magnitude, que está aqui, a duração, então ele definiu como duração temporário ou permanente, tá? Essa duração nós também vimos no início a questão das categorias dos impactos, tá? A natureza, se ele é positivo ou negativo, a temporalidade, curto prazo, médio prazo, longo prazo, reversibilidade, isso aqui é importante, tá? Porque isso aqui, essa questão de reversibilidade, isso aqui vai chegar aonde? Na conclusão da sua avaliação, de medidas ou ações para mitigar, tá? Mitigar, ou seja, minimizar, quais são as alternativas para minimizar os impactos que você aferiu e avaliou, tá? Então você tem aqui, ó, reversível e irreversível, né? Aqueles que você não consegue mais de alguma forma recuperar. E a forma, se é direta ou indireta, tá? Então você tem aqui, ó, solo, esgoto, água superficial e subterrânea, o ar, a qualidade do ar, uso do solo do vizinho, agrotóxico, gases, metais pesados, flora, fauna, micro-organismos, paisagem urbana, paisagem natural, tradições, até isso, os imóveis, né, ao redor, as atividades econômicas de comércio, indústria, saúde e a questão da poluição sonora. Então, para vocês verem, essa matriz de interação, ela é mais complexa, que você consegue cruzar dados, tá? Bem, aqui nós temos o método ad hoc, tá? Ele também é bem usado, tá? Porque o que que acontece? Ele é mais rápido, tá? Ele é mais simples. É como se você você tivesse os especialistas, por exemplo, você tem um físico, você tem um químico, você tem um biólogo, um agrônomo, e você fizesse ali uma reunião rápida, um bate-papo e analisasse assim, usando o quê? Usando informações de percepção, né? Ou seja, o seu conhecimento, a sua experiência, né? E o que você percebe através dos seus sentidos, tá? Bem, surgiu da necessidade de tomar decisões sobre a implantação de projetos, não somente levando em consideração razões econômicas ou técnicas, mas também considerando pareceres de especialistas de cada tipo sobre o impacto, né? É utilizado quando as informações disponíveis são poucas e quando a experiência existente sobre o projeto é insuficiente, tá? Ou seja, você não tem nenhum trabalho de pesquisa antes do seu, né? Você não tem registros, né? Você não tem nada de documento, nada daquilo, então você faz esse que é o modelo mais rápido, tá? Então aqui eu queria chamar a atenção para você o seguinte, você tem lá os especialistas, você bate um bate-papo com eles, você faz uma tabela simples e você usa também o que? A sua percepção, tá? Então aqui tem vida selvagem, você vê que e o que eu também vi a respeito desse método, ele não às vezes, se você tem alguma especificidade, algum problema muito específico ambiental, ele não te dá suporte para isso, tá? Que ele é supérfluo, né? Então esse seria o caso de você também analisar a questão do porte do empreendimento, do programa ou do plano, né? O porte e o quão grave, né, o tão grave é esse impacto ambiental a ser avaliado, tá? Então você tem aqui, ó, vida selvagem, espécies, vegetação, e aqui você tem a categoria, ó, tá? Sem efeito, efeito positivo, efeito negativo, benefício, benéfico, adverso, problemático, curto prazo, longo prazo, reversível e irreversível, tá? Então esse é bem simplão, tá, pessoal? Então o que que nós vimos aqui? Nós vimos a lista de controle baseada em questionários, nós vimos as matrizes de interação e nós vimos esse método ad hoc, tá bom? Bem, na parte 3 nós teremos outros métodos, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima. Curtou?